Om Namastê. Eu espero que você esteja bem, que esteja tendo um ótimo momento no seu dia. Nós vamos começar a aula. Você está num curso de Yoga online, Rishi Yoga Classes. Toda aula inicia e encerra com uma prece. Nós estamos vendo o verso número 8 e hoje nós encerramos a análise desse verso. Nós vamos começar a aula. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sara Viryan Karavavahai Tejasvinavadhidamastuma Vatnashavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Então, no verso número 8, Patanjali nos diz que o erro é o mal-entendido, a falsa conclusão que não é baseada na realidade do objeto. Então, você vê o objeto ali, mas devido às condições, você não capta. Então, você faz um entendimento incorreto do objeto. Esse objeto, ele é obliterado, confundido, devido à falta de luz em cima dele. Então, por exemplo, nós demos esse caso, você está andando e confunde uma corda, porque não está nem claro nem escuro, e pensa que é uma cobra. Ou você vê parece ser uma moeda na praia, mas quando você chega, é uma concha. Então, o reflexo fez com que você não visse direito. E um outro detalhe que nós colocamos é quando o erro ele é intencional ou não. A pessoa, por ignorância, ou seja, ela tem um outro objeto na cabeça dela e ela age intencionalmente e leva ou induz as pessoas ao erro. A pessoa que induz ao erro propositalmente, com intenção, ela também tem um problema no entendimento do objeto. Então, nós demos vários exemplos, ou alguns, onde a pessoa vê no outro alguém ingênuo que possa lubridiar, vamos assim dizer. Sendo que o outro, na verdade, não é uma pessoa para ser lubridiada. A pessoa que lubridia, ela pensa, aquela pessoa, ela é ingênua, então eu vou fazer isso. E muitas vezes a pessoa não é ingênua, a pessoa só está confiando. Então, a pessoa que faz a ação premeditada, ela não entende o que ela está vendo à frente. Não, todo um povo de um país tem memória curta. Então, eu vou fazer isso. Então, na cabeça da pessoa, o objeto, ele vê de forma diferente. É premeditado. Mas mesmo assim, ele incorre no erro, porque é um erro de entendimento. A pessoa que confia, que acredita, ela também
faz um erro de entendimento, porque ela não tem a visão geral do todo, ela fica confusa, ela é confundida pelos vários tipos de informação que ela obtém. E ela fica confusa ali, é ou não é confiável? Eu acho que é confiável. E na confiança, esse depósito de atitude, de mérito, não, essa pessoa tem mérito. Ela faz a escolha dela. E na escolha, nós já dissemos isso em outras aulas, existe um mecanismo. Esse mecanismo, ele é igual para todos. Ele é como um relógio, você dá corda, o mecanismo movimenta o ponteiro. Então, eu faço a ação baseado no entendimento que eu tenho do objeto. E o objeto é o que é. Só que como a minha ação foi baseada em algo que não está claro, nem escuro, ou seja, está meio termo, eu acabo incidindo no erro. Às vezes é um erro intencional ou não, uma ingenuidade ou não. Então, quando Patanjali nos coloca que o objeto ele é real, mas o meu entendimento não é baseado na realidade do objeto, na prática, é isso. Por exemplo, muitas vezes você precisa de um emprego. Aí você olha, está sempre saindo nos meios de comunicação um determinado trabalho. Aí você pensa, poxa, eu posso me candidatar. Ainda mais nos dias de hoje, quando você precisa muito. E aí você se candidata. Só que quando você chega no trabalho, não é aquilo que foi anunciado. Então, baseado num anúncio, por exemplo, eu faço uma ação. Mas quando chega na prática, eu colho o resultado da minha escolha, descobrindo que aquele trabalho não é aquilo que dizia ali. Como que isso poderia ter sido evitado, então? Normalmente, nós precisamos de outras peças. Por exemplo, aquilo que você não está vendo, mas está ali. Se aquele anúncio está sempre sendo anunciado, significa que tem uma rotatividade. Se tem uma rotatividade, ninguém para ali, é porque existe alguma coisa. Às vezes, ajuda você a olhar o review da empresa. Principalmente em sites de pessoas que já trabalharam em empresa, vem um review. O que é o review? São opiniões a respeito do trabalho. Então, você vai ler, tem opiniões positivas, mas tem opiniões negativas. E aí você coloca na balança, olha, essa pessoa está falando isso, aquela pessoa está falando aquilo. Então isso ajuda a minimizar o problema
no entendimento do objeto, ou a falta de entendimento total do objeto. A empresa que faz o anúncio, ela faz o anúncio de forma intencional. Ela sabe que as condições são precárias, mas ela precisa de mão de obra. Então ela anuncia de uma forma que aparentemente é positiva. Mas quando você chega lá, não é isso. Então, o erro, ele existe. Quem faz com intenção ou sem intenção vai coletar o resultado da ação. Por exemplo, a empresa que emite sempre o anúncio vai ter um gasto alto, vai sofrer com a rotatividade e com o score, com a pontuação baixa na revisão da sua empresa. E a pessoa que entra sem, assim, ela quer só trabalhar, ela lidar com a realidade da escolha inadequada, porque aquele trabalho vai prejudicar, às vezes, até a saúde dela, física ou mental. Então, são pontos que estão por trás desse verso, quando você expande, porque Patanjali nos dá a definição. Se você ver só a definição, tá, ok, eu me confundo com o objeto. Próximo. Não, você procura expandir isso e levar para a sua vida. E com isso você evita incidir no erro de forma involuntária, fazendo uma prevenção, uma pré-análise antes de tomar a ação. O próximo verso vai falar sobre a imaginação. Patanjali vai definir, e isso é o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Hari Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Tudo de bom. Om.